do Calango Tagarela. Antes de mais nada, deixe seu joinha no canal para novos vídeos. Se inscreva e dê o like. Hoje a gente vai falar sobre pessoas oportunistas. Pessoas oportunistas não necessariamente podem ser pessoas que estão vivendo no seu convívio dia a dia. Pessoas oportunistas podem ser pessoas indiretas, como influencers, youtubers, alguns, né, não todos, mas alguns influencers, alguns youtubers que usam das suas plataformas para vender, fazer marketing, dar meia informações, meias receitas de bolo. Até alguns profissionais que usam as plataformas sociais para dar meia receita de bolo, essas pessoas não te ajudam em absolutamente nada. O importante é você ir nas redes sociais dos órgãos oficiais e tirar a dúvida de lá, ouvir, ver a TV dos jornalistas que fazem perguntas para quem está comandando o governo, o ministério, ou seja lá qual for o cargo público e político que aquela pessoa exerce. E tirar as suas dúvidas ali, ir diretamente nos órgãos perguntar sobre as suas situações, porque muita gente está ganhando muito dinheiro usando as pessoas, fazendo vídeo, as pessoas que não tinham condição ou não conseguiram se estabilizar, por exemplo, quando faz uma troca de para um outro país, faz um vídeo dramatizando, você está ganhando like, ganhando vídeo, ganhando inscritos, contando a vida de quem não deu certo. Imagina aquela família que veio com um sonho, gastou muito dinheiro para vir, por exemplo, para Portugal, gastou muito dinheiro. Eu já vi gente passar necessidade, como eu falei no vídeo anterior, ficar até no quartinho do padre para poder tentar se organizar ou ir embora. Entendeu? As coisas não estão tão fáceis. Tem gente fazendo vídeo, por exemplo, falando de fazer investimentos em determinados países que agora estão fechando as fronteiras para os imigrantes, diminuindo a capacidade e a potência da pessoa poder ficar no país. Como, por exemplo, limitar o tempo de nacionalidade de 5 anos para 10 anos, né? Não poder fazer reagrupamento familiar, por exemplo. O cara que está trabalhando aqui 5, 6 anos aqui e a mulher está lá no país dele, lá sofrendo, lá separados, com filho às vezes, não vai poder trazer a sua mulher e seu filho para o país, sendo que contribui com o imposto de renda, trabalha e tem contrato de trabalho e contrato de locação, de arrendamento, não vai poder vir trazer a mulher, sabe? Um partido que ganhou aí, que é de direita, que a última votação deles quando eles tinham poder, foi nos anos 80 e antes era um regime ditador, as pessoas estão perdendo a noção, não estão conseguindo ler, interpretar o texto. É muito fácil ser mastigado as informações na internet. E as pessoas acreditam naquilo que se ouve, não naquilo que se vê, que se lê. É muito importante ler. Então tem pessoas sim oportunistas. Né? Então tome cuidado com os oportunistas. Tem pessoas falando, quando eu fiz uma crítica, né? Porque acho que ainda a gente pode criticar nesse mundo, a pessoa fez um vídeo falando assim, você tem que investir no país e tal, falando, por exemplo, de Portugal. Investir, tanta coisa importante. O governo mudou as leis, está tudo mudando, as pessoas não receberam os documentos ainda, muita gente está com dúvida, todo mundo tem insegurança, na ansiedade, muita gente está brigando, casais brigam porque tem medo, uns querem ir embora, outros querem tentar ainda continuar forçando ficar, causando instabilidade, estresse. Claro que ninguém tá, que esses oportunistas aí, desses alguns influencers não vêm, porque muitos nem estão no país, estão lá na Espanha, ou estão na Inglaterra, ou estão em outro país e fazem vídeo mostrando como é viver naquele país que nem eles mesmos vivem. Você parou para pensar numa coisa dessa? Aí contou um monte de maravilhas. Lembra quando falavam com que uns 100 euros fazia a compra do mês? O mesmo influencer que falou Portugal alguma coisa, falou que com 100 euros fazia a compra do mês, com tal dá para viajar, fazer alguma coisa. Aí eu tava no shopping, encontrei esse mesmo influencer. Nem olhei para direito para ele, nem quis falar com ele, porque eu não sou seguidor dele. Já fui no início, mas depois parei de seguir quando eu vi que ele fazia essas palhaçadas. Comendo no melhor restaurante do shopping. Ué, deve estar gastando em dois ali mais de 100 euros. Por que não pegou esse dinheiro para fazer a compra do mês? Entendeu? Então é uma hipocrisia. Ficam só falando mal. O problema do brasileiro é essa síndrome de virar lata e parar de ficar falando mal do próprio país. Não olha para o próprio jardim, só fica olhando para o jardim dos outros. Não que seja errado você admirar a beleza de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra civilização que está ali há muito mais tempo. Mas você tem que aprender a plantar sua semente e fazer seu próprio país. Lá no Brasil as coisas estão horríveis. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas
com o que tá lá fora com o que tá lá dentro. E só sai quem tá fora do país que conseguiu alcançar alguma coisinha, olha com indiferença pro seu conterrâneo. Isso é visto até pelos nativos, pelas pessoas que moram em outros países. Nossa, seu conterrâneo ali tá te criticando, querendo que você vá embora. Mas ele é do mesmo país que você, por que que ele não gosta de você? E olha que você não fez nada para essa pessoa. É simplesmente pelo fato que ela pode, mas você não pode. Ela pode estar aqui, viver, crescer e tudo, mas você não. Entendeu? E muitos desses que votaram nesse segundo poder agora de Portugal estão se arrependendo, porque agora não podem mais fazer agrupamento familiar. Na época de política, eles vão te contar tudo, vão falar coisas mais incríveis do mundo para você acreditar, e na verdade, no final das contas, eles não vão fazer absolutamente nada, eles vão mudar totalmente a regra do jogo. O povo brasileiro, por exemplo, foi enganado. Falaram que ia dar picanha, que ia ter cervejinha, que o país ia evoluir. O país está com um rombo econômico gigantesco. Vários escândalos de corrupção, escândalo do INSS, de roubarem as aposentadorias, o dinheiro dos velhinhos. Entendeu? Fora o que aconteceu, Petrolão, Mensalão, sabe? Essa geração de 23, 25 anos não pegou essa fase. Quem tem mais de 40 anos pegou a fase do Petrolão, do Mensalão, dos Correios, tá? Então, assim, muita coisa já aconteceu. Eu que já tô já por uns 40 e poucos anos, eu vi isso tudo com meus próprios olhos. E agora mais um escândalo de corrupção no mesmo governo que sempre teve corrupção. Aí, mas você está defendendo o Bolsonaro? Eu não sou bolsonarista, não. Acho que o Bolsonaro fala muita bobagem. O Bolsonaro acertou na economia, mas errou nas partes sociais. A diferença dos governos é que a esquerda é mais social, né? Ela visa mais os pobres. E a direita é mais a economia. Então, se tentasse equilibrar isso, daria muito certo. O próximo presidente no Brasil que conseguir acertar na questão da violência e transformar o país num país mais seguro, vai ganhar a eleição. Fizer uma plataforma decente, verdadeira e sincera. As pessoas estão cansadas de blá 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 em qualquer lugar do mundo. Esse pessoal vende caviar, mas na verdade é pescada, entendeu? Fala demais. Por exemplo, Portugal tem muitos problemas. Não existe oásis ou não existe paraíso na Terra, sabe? Se fosse tão bom, por que que 4 milhões de portugueses estão na Suíça, e no Luxemburgo, na Alemanha, na Inglaterra? Quem fala mais de um idioma não fica no país. Tá? As pessoas vão atrás de onde consegue ganhar mais. Se você tem qualificação, se você tem estudo, você fala mais de um idioma, é muito difícil você ficar no seu país. Você vai acabar tendo que ir para outro país, mesmo porque você vai exercitar o que você desenvolveu profissionalmente, intelectualmente. Você não consegue se limitar dentro do seu país. Por isso que os brasileiros saem também. Muitos brasileiros são formados em graduações, vão trabalhar de garçom, limpando o chão na higiene em outros países. Por quê? Porque eles sempre usam. É muito mais fácil usar uma desculpa por causa da violência, por causa do roubo, porque eu não posso andar de celular. Mas é o país inteiro que assim não é. A gente sabe que não é. As pessoas vendem uma imagem muito negativa, por exemplo, do Brasil para outros países, sabe? Quanto pior, melhor. Quem tá fora do país quer que se for quem tá lá no Brasil. Só fala mal, não falam nada de bom. Nada. Sabe? E as pessoas nativas do país que você está enxergam por você que lá é ruim, que é tudo ruim. E não é verdade. Entendeu? A verdade é você ir lá enxergar. Você tomar os determinados cuidados. Se você vai para um país asiático, você tem que tomar determinados cuidados. Se você vai para a Europa, você tem que, dependendo do país, você tem que tomar determinados cuidados. Se você for para os Estados Unidos, você tem que tomar determinados cuidados, porque muda o ambiente, muda o clima, muda as pessoas, muda os perigos. Você não vai encontrar nenhum país 100%, 100%, 100% seguro, não vai. Sempre vai ter um problema ou com questão econômica, ou questão social, ou questão pessoal. Ou um país vai ser um país que vai te tratar com xenofobia, ou o país vai ser tão caro que você não vai conseguir pagar nenhum aluguel, nenhum arrendamento daquele lugar, você vai viver como? Ou é um país que as leis são tão difíceis de você administrar que fica sufocante você ficar lá dentro?
Então, assim, gente, cada país tem a sua configuração. Então não adianta vir aqui falar, o Brasil é tudo. O Brasil não é o pior país do mundo. Agora tá tendo uma guerra entre Irã e Israel, jogando drone pra lá e pra cá. Tá tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia já vai fazer 3 anos. E os Estados Unidos ali se metendo, que sempre tá se metendo nas guerras. A China brigando com os Estados Unidos por questão econômica. A Venezuela querendo arrumar um conflito com os outros países, com a Argentina lá. Olha lá, a embaixada da Argentina está até agora cercada pela milícia lá dos venezuelanos. O Brasil com as fronteiras abertas entrando quem quiser, sem fazer um filtro. Tudo maravilhoso como a gente pensa nesse mundo? Não tá. E não vai estar no país onde todo mundo fica falando que tá tudo maravilhoso, porque nem quem tá aqui acha isso. Ganha um salário mínimo, tem que pagar um aluguel alto, alimentos estão mais caros. Sabe? Realmente o governo errou, abriu muitas fronteiras, todo mundo veio para um país pequeno que não conseguia absorver o mundo inteiro e não dá mesmo. Tem certas coisas que realmente eu concordo, não dá para abrir a fronteira, deixar tudo escancarada, não dá. Quando você abre a fronteira de tudo escancarada, você entra pessoas erradas, entra uma cultura nociva que vai engolir a cultura nativa daquele lugar. É tipo uma colonização mesmo. De 1500 e 1600, os países que eram colonizadores foram lá e engoliram os índios, engoliram alguns países do continente africano. Por quê? Porque a cultura se impôs em cima da outra. Então, assim, por isso que as fronteiras, existem fronteiras. Porque senão fica uma bagunça, é destruído aquilo que existe, que sempre existiu naquele lugar, é destruído, é trocado. Mas não é trocado com muito tempo, é trocado à força. Chega aquele monte de gente e sobrepõe em cima das outras, que já estão lá, por quantidade de população, por imposição, se você entrou na política. Por isso que talvez eles estejam fazendo isso de aumentar para 10 anos. Que tem a questão do idioma também, o idioma pode ser modificado. Então tem tantos problemas, mas não, mas o mais importante é falar sobre investimento. E quando a gente fala alguma coisa e faz uma crítica, fala que a gente está revoltado. A gente não está revoltado, a gente está enxergando, nós temos olhos. Nós temos olhos para ver a realidade das coisas. Fazer 40, 50 vídeos por dia, esse pessoal trabalha do quê? Será que tá monetizado? Só se tiver monetizado o canal e ganhar muito bem com isso. Porque fazer 50, 40 vídeos por dia, tem que ter um escritório gigantesco, né? Tem que ter vários operadores ali na frente do computador fazendo vídeo a cada, sei lá, cada 1 hora. Entende? Então, tipo, vamos parar de acreditar nesses papagaios de internet. Sabe? Há poucas exceções, alguns são muito bons, realmente fazem matérias incríveis, falam coisas que realmente vão trazer algo para você, mas a maioria não vai fazer isso, a maioria só quer vender coisas. Muita gente aí conseguiu esse cartão aí de tudo de residência, CPLP, sei não sei o que, de Portugal, só pagando as taxas, mas agora querem induzir as pessoas a pagarem um profissional advogado para poder entrar com um processo para conseguir esse cartão. Quer dizer que eu tenho que pagar 500 mil euros para poder ter o cartão, sendo que quem entrou, quem fez isso antes não pagou um centavo, só as taxas administrativas, entendeu? Para ainda entrar no processo, passar meses, o governo tem que levar mais a sério as pessoas, independente se elas são imigrantes ou não. Filtrar, né? Como já estão fazendo, eu vi lá a reportagem lá toda, vi toda a palestra que fizeram, que postaram na internet, o ministro que cuida dessa pasta, o secretário-geral, eu vi eles falando, eles estão tentando resolver. Só que fica muito a desarar, ninguém sabe de informação, ficou impedido de passar informação como é que está o processo. É tão feio você ver um processo de uma coisa que você compra, não nos Correios, no CTT, não sei aonde, mas é tão difícil você ver um processo que para você se legalizar e ter um documento válido para você existir no país. É tão difícil fazer isso, entendeu? Ou não querem que a gente veja que existe uma diferença muito grande, né? Então, assim, gente, esse é o meu vídeo de desabafo, é falando sobre influenciadores e oportunistas. Nem todos são ruins, mas grande parte você tem que saber filtrar para não ir na onda de uma influência. Estudar bem o país, mas não estudar ouvindo o que o influencer falou para você. Ler sobre o país, a história do país, a economia do país, qual governo está administrando aquele país, qual que é a economia do país, se tem emprego, se a população daquele país está tratando bem quem entra no país, quem é daquele país que tá chegando, se não vai ser tratado com hostilidade. Isso tem que sempre ser visto se o que você vai ganhar nesse país trabalhando na sua determinada profissão vai pagar uma casa, alimentação e sustentar você ou talvez sua família.
tem que ser visto, tá? Porque esses profissionais aí, esses influencers aí, só dão meia receita de bolo. Isso eu falei há 2 anos atrás no vídeo que eu falava da tal da CPLP que virou papel, um papelinho que depois foi tratado como um documento de segunda classe. Que até eles mesmos falaram no próprio vídeo lá, mostrando os slides. Vocês sabem do erro, consertem. As pessoas que têm CPLP já deveriam ter o cartão há muito tempo. E o governo anterior fez uma propaganda para que a gente tivesse esse papel. E agora tem muita gente esperando o cartão, muita gente correndo risco de perder o emprego no Uber, emprego de caminhonista, emprego de vários tipos de funções, porque tem que apresentar uma renovação dos documentos. E se perde o principal, se não tem um título de residência, um documento oficial, perde todos os outros. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança, não tem acesso a um monte de documentos que são importantes para você viver no lugar. Entendeu? Então, tipo, mas aí tem aqueles mais rancorosos, xenofóbicos, volta pro seu país. Mas, gente, então tem que voltar também o pessoal do seu país, porque todo mundo tá em tudo. Todo mundo tá em tudo. Tem gente, que no Brasil não tem imigrante. Lógico que tem. No Brasil tem japonês, tem italiano, tem português, tem venezuelano, tem argentino, tem colombiano, tem russo, tem americano, tem gente do mundo inteiro dentro do Brasil. Em 6 meses conseguem regularizar uma pessoa com carteira de vacinação, documentos. Tem uma matéria que eu fiz aí, que a gente faz isso aí, consegue tudo isso daí para se forjar como brasileiro para ir para os países onde não aceita a sua própria nacionalidade. Por exemplo, a matéria que postou no Fantástico dos russos. Entendeu? Então, assim, tipo, quando é para fazer as coisas, quando o governo quer, ele faz. E para de fazer ladainha. Filtrar bem as pessoas com respeito e dignidade. Esse é o mínimo que qualquer pessoa merece e precisa. Esse é o vídeo desabafo do canal. Dê um joia, curta. Esse é o vídeo. Dê um joinha, se inscreva para mais novos vídeos. E olha, abre os olhos, estude, interprete direito, leia entre sites oficiais. Porque aqui no YouTube não é todo mundo que você pode confiar não, viu? Isso aí, boa sorte e tchau, tchau.